Então, né, poxa, um ano de igreja e foi inevitável não associar a aventura que está sendo ser pai durante o ano. Mas eu não vou contar tudo aqui, senão fica aqui horas, né? Não sei se vocês sabem, mas existem dois tipos de pais. O pai que está feliz em ser pai e o pai que ele vive é um ser humano bobo, babão e idiota. Esse sou eu, entendeu? Porque eu vou ficar falando do meu filho, como ele é lindo, como ele é maravilhoso, e etc. E que bom, né? Eu acho que isso faz parte, acho, da alegria da paternidade. Mas eu quero contar rapidinho, sem me alongar muito, como foi o nascimento desse menino. E assim, minha esposa já está ali, meu Deus, o que ele vai falar, né? Ela já está ali rindo já. Mas foi uma aventura, irmãos. Minha esposa tinha um sonho de conseguir, graças a Deus, eu tenho capacidade. Essa mulher, ela é uma rocha, uma fortaleza. Porque ela conseguiu o sonho de ter um parto normal. Que é, assim, um desafio, né? Eu não sei quem já teve a oportunidade, um homem aí que já teve a oportunidade de acompanhar um parto normal. Nem queira. Mas enfim, porque é lindo e traumático na mesma proporção. Mas assim, foi muito intenso, né? A gente ficou em casa a maior parte do tempo. A gente foi acompanhado por duas profissionais, que foi uma enfermeira e uma doula. Alguém não sabe o que é doula? Eu não sabia até minha esposa engravidar. Se você não sabe, não fique com vergonha, entendeu? É uma pessoa que está ali para poder auxiliar a mulher nesse período de preparação, dando uma resumida bem rasa sobre o assunto. Mas ela chegou, elas duas estavam lá, e eu vi a minha esposa com dores de parto, literalmente, sentindo muitas dores, porque John estava chegando. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu faço com essa mulher e tal? E eu querendo socorrê-la, mas ao mesmo tempo entendendo que era o processo, eu tentando ajudá-la, ao mesmo tempo eu sabia que era necessário passar por aquilo. E aí a gente chegou, e aí a enfermeira falou assim, está longe ainda, está muito longe. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, isso era 2, 3 da manhã, 4 da manhã, e eu estou vendo minha esposa lá, ficando branca já. E eu, meu Deus, e agora? Eu estou preocupado. Eu falei, meu Deus, estou sendo muito honesto com os irmãos. Teve hora que eu falei assim, daqui a pouco eu fico sem a mulher e sem o filho. Porque deu mesmo, assim, um filho na barriga, assim, nervoso. Aí eu cheguei para a enfermeira e falei, eu vou para o hospital agora. Aí ela, calma aí. Aí ela fez um procedimento lá, enfim, John já estava com a cabeça saindo. Já estava prestes a nascer. E eu estava em casa ainda, longe do hospital. Eu estava com um carro emprestado do meu cunhado, um Celtinha, eu recém-habilitado, irmãos, e eu apertava aquele acelerador, e eu no carro, e a minha esposa atrás, gritando, e aí, então, meu Deus, o menino vai nascendo no carro, e agora, o que eu faço? Do nada eu paro no sinal, num trânsito, assim, fica um Fiat Uno na minha frente, e carro passando do lado, numa via rápida da minha cidade, e aí, de repente, o sinal abre e o carro Fiat Uno quebra na minha frente. E ele, passa por cima! E eu falei, você não está entendendo? E aí eu virei e tal, enfim, corremos. E aí chegamos no hospital, resumindo bem a história, em menos de 10 minutos que a gente chegou no hospital, o John nasceu. E aconteceu dos momentos mais especiais na vida de um pai e de uma mãe. O choro da criança. De repente, aquele menino, ainda todo ensanguentado da questão do parto normal, nos braços da minha esposa, ele gritava com os lábiozinhos escorrelados e tremia. E gritava. E o choro, o primeiro choro. E é impossível, ser sincero para vocês, lembrar disso, não me emocionar. Porque é tanta vida. É tanta expressão de vida, é tanta intensidade num grito. E naquele momento, aquele grito, para todo pai, eu acho, é como música. É como o som de uma canção que está expressando que tem vida, está expressando que tem saúde, está expressando que tem muita esperança, muita expectativa. Aquele serzinho que acabou de nascer e está gritando. Ele está mostrando para você que a sua vida tem sentido, tem propósito, você tem uma missão. Você agora é pai. E isso é assustador e mágico ao mesmo tempo. Só Deus para proporcionar para a gente tamanho amor. E não é mentira. Quem aqui é pai sabe o que eu estou falando, e quem não é pai, acredite. Você entende o amor de Deus numa proporção completamente diferente depois que você vira pai. E aí, eu pensando sobre isso, eu falei assim, hoje John está com 1 ano, fez 1 ano em março, e ele hoje está não mais só gritando, ele grita ainda, mas ele chora ainda. Mas agora já vem os papás, já vem os, Mamar tá difícil, a mãe tá até meio chateada, mas
Mas assim, já está saindo alguma coisa ali, mas ainda são expressões que dizem muito para a gente e não dizem nada para ninguém, né? Mas quanta beleza tem no primeiro grito do bebê, ou nessa tentativa de falar alguma coisa. Isso sim é música para o ouvido de um pai. E o que isso tem a ver com tudo que eu estou falando, né? Com o texto, exatamente. Os salmos, eles são cânticos, eles são músicas. E muito parecido aqui, né, talvez, com as dores, né, ou com toda aquela angústia do parto, as dores, a contração. Eu tenho um salmista aqui que ele está tendo um lamento. Ele está passando por uma situação muito difícil. Ele está vendo o seu povo longe de Deus, longe da sua cidade, isolado, sabe, por causa do pecado, por causa de uma série de coisas. E ele está expondo seu coração. Se você, não vou ler tudo aqui agora, mas o Salmo 102 ele vai falar de lágrimas, de angústia, de ansiedade. E, de repente, no versículo 18, tem algo que me chamou a atenção esse ano. Ó, música para o pai. Está bem, está vivo, né? E aí, que linda. E aí, a gente tem, no versículo 18, isso me chamou muita atenção esse ano, enquanto eu lia o livro de Salmos. De repente, o salmista ele tem uma visão profética. Por que profética? Porque ele está falando de uma coisa que nem foi criada ainda. Ele está vendo Deus respondendo e trazendo uma solução. Ele falou assim, ó, vai vir um povo que ainda vai ser criado e eles vão ter uma canção. Vai vir um povo que ainda não foi criado e eles vão falar sobre o que Deus fez e está fazendo. E eu fiquei meditando sobre isso, eu falei, um povo que ainda não foi criado. Eu acredito que a expectativa do coração dele estava sobre os filhos, os netos, as gerações futuras. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e aí em especial, né, eu gosto muito do apóstolo Paulo, assim, né, o pastor Nelson estava falando dele agora há pouco, eu gosto muito dele. Então, se você gosta de anotar ou de ler, eu vou citar muito a carta aos Efésios hoje. Mas vamos lá. E Paulo fala uma coisa na carta aos Efésios, seguinte, ele fala, todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos, ele está falando aqui de Israel, dos judeus, né, e dos gentios, fez um só. E derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim paz e reconciliação com Deus, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio da qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Te resumindo, eu estou trazendo só para você ver de onde que eu vejo a grandeza desse salmo. Um povo que ainda não foi criado, é um povo profeticamente anunciando que Jesus ia trazer um povo chamado igreja. Um povo que pela cruz foi criado para ser para ser uma nação, para ser a resposta, ou melhor, para viver a resposta da cruz. A cruz é a resposta de dor, de angústia, que a humanidade está vivendo e que Deus olhava a humanidade e via, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a cruz é a resposta. E da resposta da cruz nasce um povo, a igreja. Então hoje, Marambá, ó, já estou confundindo de novo, tá vendo? Maria Paula. Quando eu vim a primeira vez, parênteses, aí o pastor Nelson estava na viagem, vindo para cá, né? Aí ele falou assim, faz um vídeo aí, pro pessoal de Marambá. Aí eu, fala, pessoal de Marimbá. Foi Marimbá. Aí ficaram me zoando, irmãos. O pessoal ficou me zoando antes de eu chegar. Mas o povo lá é gente boa pra caramba, botar coisa amanhã. Hoje à noite. Mas voltando aqui. Maria Paula está fazendo um ano. Sabe, e eu não sei se... Eu sou apaixonado pelo projeto de Deus de Igreja. A gente estava conversando muito sobre isso ontem. E eu fico imaginando assim, né? Eu estava falando com ele, como é apaixonante ver uma igreja começando do jeito que vocês começaram. Aquelas células lá no início, que talvez você ficou assim... Ai, de onde vai dar isso? O que é isso? O que está acontecendo? Como um grito de um bebê. Estava acontecendo alguma coisa, já era vida, mas para onde vai dar? O que vai dar? O que vai ser? E aí agora chegamos em um ano e já existe algo sendo entoado, sendo cantado, né, sendo expresso por essa igreja. E eu queria te mostrar, de forma assim, eu queria muito pedir para o Espírito Santo hoje, de alguma maneira, que eu consiga transmitir como é apaixonante ser igreja com esse tema, que é a canção da igreja. Porque o salmista vai falar, e esse povo que ainda será criado, que eu vejo que é a igreja, cantará da seguinte maneira, né? O texto aqui vai falar,
louve o Senhor declarando. E ele começa a mostrar o que essa canção fala. O que a canção da igreja, desse povo criado, fala. E aí eu vou tentar ser bem objetivo, mas espero que você consiga não só ouvir a canção, entender o que Deus está falando através dessa igreja para a sua vida, mas você se reconhecer como parte desse povo, para em um coral cantar junto com a igreja de Maria Paula a canção que Deus tem para entoar pelas ruas de Maria Paula. Amém? Então vamos lá, vou buscar aqui seu objetivo. Primeira coisa dessa canção, primeiro tema dessa canção, primeira mensagem dessa canção é que Deus se importa. É interessante que ele vai falar, né? O primeiro versículo: o Senhor se debruçou do santuário lá nos céus e olhou para a terra. Os salmos são poemas, são canções, tem uma linguagem poética. E ele cria imagens. E eu sou muito imaginativo, né? Eu fico imaginando Deus lá no trono. E aí, existe um povo criado que percebeu que eles não estavam sendo ignorados ou distantes de Deus. Eles não estavam distantes de Deus. Deus estava assim, ó. O que está acontecendo por aí? Ele está olhando e está olhando especificamente para aquele povo falando: eu estou vendo vocês. Os meus olhos estão sobre vocês. Você pode olhar lá no alto e pensar: Deus está muito alto. Mas o olhar de Deus olha especificamente para cada um de vocês. E Ele olha não só para indivíduos, Ele olha para um povo. Ele olha para uma igreja, Ele olha para um grupo de pessoas e fala: os meus olhos estão sobre vocês. Sabe, quando uma igreja ela é inaugurada, ela é uma declaração viva de que Deus olhou para esse bairro e falou: eu tenho algo, meus olhos estão sobre vocês e eu vou mandar o meu povo para aí. Quando a igreja é plantada num lugar, ela tem que ser um sinal para você que vem para cá. Eu estou indo para lá porque Deus ele preparou um lugar, porque Ele está de olho em mim e Ele está preparando coisas para mim e eu quero estar com Ele. Sabe, quando uma igreja está plantada num lugar, significa que Deus é real e Ele se importa, Ele não está indiferente. Sabe, igreja é lugar de encontro com Deus. Paulo vai falar que a igreja ela é a família de Deus, que ela é templo da presença do Espírito Santo. Eu não sei vocês, irmãos, mas todas as vezes que eu estou em grupo, com uma igreja, e eu estou falando aqui, numa célula, quando nós somos família, eu tenho expectativa, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai falar alguma coisa, Deus tem expectativa em me ver lá, e me ver como família. E Ele quer se expressar, se manifestar. Sabe, e a gente precisa lembrar disso. Ser igreja é cantar uma canção de alegria. Existe um Deus e os olhos dele estão sobre nós. Sabe, você está fazendo um ano com Maria Paula hoje. E eu não sei vocês, mas uma das coisas que me cativa é estar com o John no colo. E de vez em quando ele faz assim, olha. Ele está no colinho aqui, de repente ele faz assim, ó. Aí ele olha para mim: irmãos, eu estou olhando para ele o tempo todo, mas quando os olhos dele se encontram com o meu, você não tem noção. Sabe, Deus, a igreja canta uma canção: Deus está olhando para nós. Vamos olhar para Ele, para que os nossos olhares se encontrem. Você tem noção do que é isso? A grandeza do que é isso? Eu quero ser objetivo, mas a carta aos Efésios, Paulo ele vai falar: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente. Aí ele usa uma expressão: no amado. Paulo está mostrando aqui, olha, Deus ele se importa tanto conosco que Ele quer nos adotar, nos chamar de filho, e quer que reconheçamos Jesus como amado. Amado. A igreja canta: existe um Deus, Ele é real. E o seu amor é grandioso, Ele é o nosso amado. Então a canção da igreja ela é grandiosa, porque ela fala de um Deus grande que se importa. A outro tema da canção da igreja ela fala sobre a libertação do cativeiro e da morte. Do cativeiro da morte. O que o salmista vai falar? Olha, o Senhor se debruçou do alto santuário lá nos céus e olhou para a terra.
para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados da morte. É interessante que o salmista poderia, e já seria lindo, se ele falasse assim, olha, Deus está lá no alto e ele se inclina para ouvir, para ver. Seria lindo já. Seria maravilhoso saber que Deus se inclina para olhar para a gente, para olhar para esse povo, para olhar para a igreja. Mas ele faz questão de mostrar que Deus está olhando. Ele está tendo uma atenção específica para alguns. E aí ele vai definir aqueles que estão cativos. Aquele, para ser específico, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Sabe o que é interessante? A gente precisa entender que se Deus planta uma igreja, se Deus cria um povo e planta ele, coloca ele aqui em Maria Paula, e agora eu estou falando do bairro, é porque ele olha para cá e ele ouve gemidos. Ele ouve pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam de salvação. Ele ouve pessoas que estão sofrendo e passando, às vezes, por problemas que não existe solução nenhuma neste mundo. E ele se importa tanto com essas pessoas que ele fala, eu tenho uma igreja para cantar uma canção que revela que eu vim para trazer libertação, para trazer salvação. Paulo vai falar, e sobre que cativeiro é esse? Paulo vai falar também lá na carta aos Efésios. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. A primeira coisa, existe uma geração presa no pecado que precisa ouvir a canção da libertação que a igreja tem para cantar. Nos quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial. Aqui é King James atualizado, eu gosto porque ela usa umas expressões. O sistema desse mundo, irmãos, ele aprisiona, ele é corrupto, ele é perverso. E está matando pessoas por dentro e por fora o tempo todo. Nós podemos ver isso nos jornais ou no dia a dia, andando nas ruas. E ele continua. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, nós não podemos ser ignorantes que existe sim uma batalha espiritual. As trevas são reais, os demônios estão aí, aprisionando pessoas, e a igreja é o poder, carrega o evangelho, que é o poder de Deus. Nós temos a mensagem que vai destronar Satanás dos seus lugares de domínio, para que o reino de Deus seja implantado. Essa é a canção. Existe um Deus que se importa, ele se importa conosco, ele se importa com o nosso povo, e muito mais do que isso, ele tem uma mensagem de libertação, para libertar todo cativo. Para eu não deixar Paulo pela metade, ele vai falar, e agora está atuando os que vivem na desobediência, os poderes do mal, os espíritos malignos. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, porquanto pela graça sois salvos. Eu queria que o Evangelho ele é lindo e nunca é muito você repetir sobre a história do Evangelho. A história do Evangelho é a história de que Deus cria a humanidade de maneira perfeita, mas o seu pecado a distancia de Deus. Isso gera uma série de consequências, porque o resultado, o salário do pecado é o quê? A morte. Então a humanidade vive a morte espiritual, a morte emocional, a morte física, uma série de manifestações da morte. E Deus amou a humanidade de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que ele manifesta essa graça para que tenhamos a vida eterna? Na cruz. Nós somos remidos, lavados e salvos pelo sangue do Calvário, vertido no Calvário, por Jesus Cristo. E aí ele ressuscita ao terceiro dia, mostrando que ele venceu a morte. Ele venceu o último inimigo da humanidade, ele venceu aquilo que mais, o resultado do pecado, aquilo que era consequência dos nossos erros. Agora nós somos igreja. Isso significa que em algum momento essa revelação chegou no seu coração. Isso significa que em algum momento você entendeu que Deus, não porque você era bom, não porque você fez algo de direito, não porque você começou a seguir as regras, não porque você começou mas porque Ele te amou primeiro. Você entendeu esse amor e se rendeu a esse amor. Agora, se isso nos alcança e nos faz igreja, qual que é a canção que tem que ser entoada?
dos nossos cultos, dos nossos relacionamentos? Qual é a canção que tem que ser percebida? Nós somos um povo alcançado pela graça, que está pronto a abraçar as pessoas pela graça. Sabe? Tem um texto de Paulo também que me chama a atenção. Ele fala assim, Filipenses 2, ele vai falar assim, não façam nada por murmuração nem contenda, né? Mas sejais santos e irrepreensíveis, né? Diante de um mundo perverso, corrupto, para que vocês sejam como luzeiros, como estrelas no universo. Estou dando uma resumida aqui na minha própria versão. Mas olha que interessante, ele fala assim, não faça nada por murmuração. Sabe por quê? O mundo é perverso, a gente já sabe. Ninguém disse que a vida seria fácil. Ninguém disse que não é desafiador viver o Evangelho. Mas aqui, para de murmurar e começa a ter fé e olhar com graça. Não, mas é porque o povo que está aqui em volta é muito difícil, né? Vocês não têm isso, mas tem igrejas que têm essa mentalidade. A geração é muito difícil. Os adolescentes, os jovens, os idosos, não sei o quê, tudo difícil. Eu vou falar, lembra o quanto você era difícil. Lembra o quanto era difícil te chamar para ir para a igreja, para ir para a cela. Lembra como era difícil você entender o Evangelho. Até que um dia o poder de Deus foi maior do que a dificuldade que você era e você foi alcançado pela graça. Então uma canção que tem que estar ecoando pela igreja de Maria Paula é o quê? Nós não vamos desanimar porque fomos alcançados pela graça e pela graça alcançaremos uma geração. Sabe, a igreja tem essa canção. Existe um Deus que olha, ouve o gemido dos perdidos, dos pecadores, dos que estão sob maldição. E Ele veio para libertar, assim como nos libertou. Terceira mensagem dessa canção que a igreja tem é que é uma convocação para exaltar o nome do Senhor em unidade. É interessante porque o texto vai falar assim, para que em Sião se proclame o nome do Senhor. O seu louvor em Jerusalém. É interessante que ele vai citar aqui, né, o Monte Sião, que fica localizado em Jerusalém, é uma localidade. Mas Deus, a Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, vai falar que Deus tem que ser exaltado em todos os cantos da terra. Não é só num lugar, mas existe uma convocação para que estejamos juntos em um lugar específico. Existe uma convocação para que nos reconheçamos e nos encontremos num lugar específico. Porque Deus sempre está buscando ver comunhão, unidade. A canção da igreja é um coral, não é um solo. Eu estava falando disso antes. Eu estou arrepiado. A canção da igreja é um coral, não é um solo. A canção da igreja é uma música cantada por várias vozes diferentes, mas que estão unidas por uma só melodia. A canção da igreja é algo que te convida a cantar junto, que dá vontade de fazer parte. Quem aqui já viu um coral cantando? É bonito, não é? Não dá vontade de ser... Ai, queria cantar também. Queria saber fazer essas coisas. Por quê? Porque é convidativo. É uma canção de família. Coisa boa é pegar um violão, uma roda de primos, amigos, família e tal, e de repente alguém está cantando e daqui a pouco está todo mundo cantando junto. A família da minha mãe, a gente tem esse hábito. Toda festa de família tem um violão, a gente canta junto e todas as vezes tem a mesma música. Te agradeço por me libertar e salvar. Vocês conhecem? Canta comigo então, vai. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Esse é o papo de Jesus. Olha que lindo. Nós ensaiamos. Até porque se eu fosse ensaiar vocês, ia ficar muito pior. Nós não ensaiamos. Mas havia uma melodia conhecida por todos e todos cantaram juntos. Sabe qual é o segredo da unidade? Existe uma melodia, existe algo que é maior do que eu e você. E quando nós estamos olhando para essa coisa maior, ela nos une. É maior que a minha diferença, é maior do que aquilo que nós discordamos, é maior do que o meu jeito, o meu gosto musical ou qualquer coisa.
Porque existe algo que está aqui, uma melodia que vem do céu para a igreja cantar. E quando nós estamos focados nessa melodia, nesse propósito, nessa mensagem, a gente se une. Quando a gente olha para isso que está acima, Paulo vai falar. Eu estou usando a carta aos Efésios porque eu acredito que ela é a melhor modelo de igreja expresso de maneira detalhada assim na Bíblia. Então ele vai falar o seguinte, Efésios 4, de 1 a 6. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade no espírito do vínculo da paz. Aí ele começa a falar aquilo que é único e que nos une. Porque há um só corpo. Nós precisamos entender que a igreja, e ser igreja, precisa estar acima, porque corpo aqui é o corpo de Cristo, a igreja, do que ser eu, a minha vontade estabelecida. A igreja é mais importante do que a minha vaidade. A igreja, o propósito da igreja é mais importante do que o meu ego, do que os meus desejos, do que a minha fome de ter a minha necessidade saciada. Ele vai continuar falando, um só corpo, um só espírito. Se o Espírito Santo for o Senhor da igreja, nós nos unimos. Porque Ele não está preocupado em satisfazer apenas desejos individuais. Ele está preocupado em cumprir um propósito para um povo. Ele vai continuar falando, um só Espírito. Da mesma forma que a esperança em qual fosse chamados é uma só. Sabe o que deve nos unir? A certeza de que Jesus vai voltar. Aleluia. Sabe, eu tenho ouvido muita especulação aí sobre Apocalipse, né? Porque o Papa é o anticristo, etc. Irmãos, não sou contra, a gente estava falando sobre estudar, sobre pesquisar, sobre buscar entender, isso é bom, é saudável, é importante. Mas tem uma coisa que está muito clara na Bíblia. Jesus vai voltar. E aí não vai importar o quanto que você conseguiu juntar de patrimônio. Vai importar o quanto que você conseguiu viver os propósitos que Ele tinha para a sua igreja e para a sua vida. Então, a gente estaria mais unido se a gente estivesse mais preocupado não com o julgamento, porque o tribunal de Cristo ele é de recompensa, não é de condenação, mas preocupado em apresentar. Sabe, eu tenho essa expectativa. Na minha cabeça, um dia Jesus vai chegar, e aí nós vamos estar todos ali diante dele, e o meu nome vai ser chamado. E aí o meu único desejo é assim, está aqui, fiz, está feito, a minha parte eu fiz. Eu sei que é um tijolinho só, mas eu fiz. Eu não me perdi no meio do caminho, eu com muito medo, mas eu acertei. Eu acertei não, eu cumpri o meu propósito, errando pra caramba. Mas pela graça o Senhor me capacitou, mas eu não perdi o foco daquilo que o Senhor tinha para eu realizar. Se nós tivéssemos uma só esperança, nos apresentar diante de Jesus, nós estaríamos unidos. E eu digo como igreja mundial no Brasil, enfim, vamos lá. Da mesma forma, e aí Paulo vai falar que um só corpo, espírito, esperança, um só Senhor, Jesus é o Senhor da igreja, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Deus nos faz um. E olhar para Ele é o que nos faz vencer as diferenças, para viver em unidade. E, para a gente já encaminhar aí para o desfecho, a igreja tem uma canção que ela fala que um Deus se importa, ela fala de uma canção de libertação e salvação, mas ela fala também de unidade, de viver juntos, em comunidade, em família, vivendo o propósito, e ela fala, por último, que é um chamado a fazer parte da história de Deus. E eu já falei disso aqui várias vezes, eu só vou dar uma resumida. O texto ele vai terminar, que a gente deu, o versículo 22, quando se reunirem todos os povos e reinos para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor. Deus tem uma história. Ele está contando essa história. Desde o Éden. E essa história ela tem um ponto de conclusão, que é quando Jesus voltar. Quando Apocalipse 21 e 22, né? Em que Ele vai ser a luz. É uma conclusão. Agora, o que a gente às vezes se perde é que
essa história, no momento em que estamos, ela não foi concluída, irmãos. Ele vai concluir. Ele é responsável, mas Ele me dá a oportunidade e me chama a fazer parte da história. A entender o meu lugar nesse plano maior e me posicionar para ser e viver o propósito e continuar a história que muitos já fizeram, pegar o bastão, né? Hebreus capítulo 12, que uma nuvem de testemunhas. Irmãos, quantos homens e mulheres de Deus deram a vida para continuar a história da igreja, proclamando o evangelho de Cristo. E nós precisamos reconhecer e falar assim, ok, agora é a minha vez. Melhor, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. E não é uma igreja apática. Não é uma igreja passiva. Quando Jesus vai inaugurar a igreja, Pedro vai ter a revelação de quem é o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, né, Jesus fala o quê? Não foi nem carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Aí ele fala, tu és Pedro, sobre essa pedra ficará a igreja, né? Vocês aqui têm um bom pastor para explicar isso a vocês, mas não é Pedro que é a pedra, mas a declaração de Pedro que é a pedra, para a gente não confundir. E aí ele fala assim, ó, edificarei a igreja. E aí ele vai falar uma frase, e as portas do inferno... Agora eu quero te fazer pensar. Você já conhece a frase. O que é uma porta? O que é uma porta? É uma estrutura, né? Que vai guardar um lugar. De qual porta está sendo falado aqui? A porta do inferno. Não é a porta da igreja que vai prevalecer contra os ataques do inferno. É a porta do inferno que vai prevalecer contra o quê? Contra os ataques da igreja. É a igreja que está avançando, é a igreja que está indo com propósito contra o inferno. Ela não está esperando as coisas acontecerem. Ela está se levantando, se posicionando e falando, nós temos uma canção. E em muitos momentos ela é um chamado para a guerra. Em muitos momentos é um chamado para a gente levantar, botar a posição de soldado, de sentinela ali, de sentido, falar, mestre, vamos, qual a direção? E nós vamos invadir as regiões do inferno, que são dominadas pelo inferno, e a igreja vai prevalecer sobre toda a porta do inferno estabelecida na sociedade. Por quê? Nós somos a igreja que avança, que está escrevendo a história, que está tendo a oportunidade de fazer parte da história que Deus está escrevendo. Não é passiva, é ativa, ela vai, ela está sempre em movimento. Irmãos, glória a Deus que tem uma porta aberta para alguém entrar aqui e ser alcançado pelo Evangelho. Mas, com todo respeito, o pastor Nelson. Mas vocês não estão sendo igreja, eu não estou sendo igreja, se quando eu saio dessa porta, eu não entendo que eu carrego uma canção para ir lá fora, derrubar as portas do inferno que estão aprisionando as pessoas lá fora, para que elas sejam alcançadas. A igreja não é alguém que se reúne e espera alguém abrir a porta dela. É alguém que está indo lá fora, derrubando as portas do inferno e tirando os cativos e trazendo para cá, para dentro. É ação, não espera. A gente se reúne, adora Deus, o foco aqui é Jesus, o foco aqui é o Senhor, quando estamos reunidos. Deus vem, nos enche de amor, de graça, de poder, de unção, para a gente sair. Você precisa entender que quando você acaba o culto, você está sendo enviado. Você recebeu uma mensagem, você recebeu um alimento, você foi fortalecido, para que lá fora, pelo poder do Espírito em você, como igreja, as portas do inferno não prevaleçam e você alcance vidas lá fora. Você transforme o lugar em que você está plantado. Aqui dentro somos igreja, lá fora você é um agente da igreja. Como assim? No seu trabalho. A característica do reino, segundo Paulo, lá em Romanos 14, vai ser paz, justiça e alegria no Espírito. Você é cheio do Espírito Santo, amém? Alguns estão com dúvida. Você é cheio do Espírito Santo, amém? Amém. Sim, melhorou. Glória a Deus. E o quanto da paz, da justiça e da alegria dele está fluindo através de você para mudar os ambientes em que você está.
Não importa se você é o dono da empresa ou se você é o faxineiro, o empregado. O quanto da paz, da justiça e da alegria do Espírito estão fluindo por você para mudar os ambientes em que você está. Porque quando você fala do Evangelho, o que vai comprovar que você está sendo sincero naquilo que você está falando é o que você não está falando, mas está falando de você. Nossa, ele está falando de Jesus. E eu percebo que tem tanta coisa diferente fluindo dele, desse ambiente. Quando ele age, acontece harmonia, paz. Quando ele fala, quando ele está ali trabalhando, poxa, o ambiente fica leve, mais alegre, sabe? A gente percebe que ele não se corrompe. Ele não mente. Ela não mente. Eles estão ali, ele é justo. O que tem de tão especial? Aí quando você falar de Jesus, a pessoa fala, tá aí. Esse é crente de verdade. Já ouviu essa expressão? Porque depende, tem gente que fala de Jesus e ouve assim, rapaz, até fala de Jesus, né? Mas, agora, quando tem alguém que está fluindo no Espírito, paz, justiça e alegria, quando ele fala de Jesus, as pessoas falam assim, esse é crente de verdade. Não é isso que eu já ouvi isso? Mas por que isso? Porque a gente precisa, porque a gente pode viver isso. Porque a gente representa o Evangelho e faz parte dessa igreja e representa a igreja por onde a gente passar. Com a responsabilidade de transformar os ambientes que a gente está. Brigando, gritando, cantando uma canção que diz que Deus está de olhos abertos olhando para nós. Uma canção que diz que Ele tem uma mensagem, Ele já fez o que é necessário para libertar o cativo. Uma canção, gente, canção é leve, canção é gostosa. A vida do crente é uma canção. A vida da igreja é uma canção que traz vida, que fala que nós somos uma família. E nessa família tem lugar para mais um. Nós somos um povo que está posicionado e não passivo para viver, cumprir e realizar tudo que Deus tem para a nossa geração, para esse tempo. Meu convite essa manhã, meu desejo essa manhã, é que a gente consiga sair daqui, de alguma forma, né? Eu estou falando de maneira figurada, poética, de uma canção, mas que de alguma forma a gente consiga se sentir... A canção, ela tem poderes, né? Como eu falei, da unidade. A canção, ela tem o poder de fazer, se mexer, dançar. Não tem ou não tem? Tem. Sabe, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa estar te movendo. Aleluia. Que essa canção da igreja possa estar te fazendo levantar e falar assim, eu posso caminhar com fé e prosseguir. Porque tudo que essa canção canta, canta para mim. E tudo que essa canção canta, me dá uma canção para cantar também para quem está lá fora. A igreja é para você. É uma resposta de Deus para você. Mas você também é uma resposta de Deus para a igreja. Vou terminar com isso. Quantos aqui querem que Deus responda as suas orações? Quantos aqui querem responder a oração de Jesus? Jesus mandou fazer uma oração. Peçam para que Deus os dê os trabalhadores. Porque grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. A canção da igreja hoje é também para te fazer se comprometer a entrar nesse coral e ser um trabalhador dessa seara. Um ano, vocês viram grandes coisas, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para realizar em Maria Paula. Por meio da igreja que canta a canção que Deus lhe deu. Eu queria te convidar a ficar de pé agora.